Olá, turma do segundo ano, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre a soma dos termos de uma progressão aritmética finita, e para isso vou falar sobre um exemplo que está colocado no vídeo de vocês, e nesse material eu vou enviar em arquivo PDF para os grupos de estudos que estão vinculados a mim. Observem na tabela que vocês têm aí no vídeo e que vocês vão ter também nos materiais em PDF, que existe uma produção de unidades de uma empresa do ano de 2007 a 2014. E essas unidades, de ano a ano, elas vêm apresentando um crescimento, na razão de 2.000 unidades. Então, observem que no ano de 2007 foram 10 mil, no ano de 2008 foi 12 mil, 2009 14 mil e assim por diante. Então, de 2007 a 2014, tivemos um crescimento dessas unidades na razão de 2 mil cada ano. A pergunta é, quanto é que seria a soma desses valores, de todas essas unidades, a produção de 2007 até 2014? Eu faria essa pergunta para vocês, é uma pergunta fácil de fazer, fácil de resolver, soma todos os valores, na calculadora é rápido, dá para fazer calculando de uma forma simples, lápis e papel também é possível. Porém, vamos fazer uma pequena reflexão sobre isso. Vamos supor que exista uma outra forma de fazer com mais dados, com mais informações, e você seria capaz de fazer em um tempo hábil, fazer essas somas? Acredito que fica difícil, não é? Não seria tão fácil. Acredito eu que não. Então, para vocês, vamos então para a soma dos termos de uma progressão aritmética finita sendo introduzida por esse problema. Primeiro, vamos falar de uma pequena história também durante esse contexto. E para isso, antes de começarmos a história, vamos só dar um desfecho sobre esse problema. 10 mil, 12 mil, 14 mil, mais 16 mil, mais 18 mil, mais 20 mil, mais 22 mil e mais 24 mil, então resultou em 136 mil, sem problemas. Então as parcelas, como já comentei, são no valor de 2 mil, é uma razão de 2 mil, há um crescimento, é uma progressão aritmética crescente, e os 136 mil representa a soma dos termos dessa progressão aritmética. Então vamos pensar como é que começou isso, em que ano começou isso. Observem que a matemática tem história, e para isso observamos que a forma soma dos termos de uma progressão aritmética finita, ela começou lá por 1777, quando um matemático muito conhecido como Gauss, Carl Gauss, nasceu. E lá por 1787, aproximadamente quando ele tinha 10 anos, ele foi indagado pelo professor dele a fazer uma soma. Então existem várias versões, várias histórias de como foi, como aconteceu, essa possível soma na disciplina de aritmética. E Gauss, uma ideia muito brilhante na época, somou 1 mais 2 mais 3 até 100 em poucos minutos, e os colegas ficariam com certeza alguns minutos, até vou dizer algumas horas, calculando, e Gauss em poucos minutos fez a conta. O professor ficou encucado com aquilo, pensando, mas como esse menino conseguiu chegar? E ele perguntou, Gauss, como é que você fez essa conta? E Gauss respondeu, observe só, professor, eu peguei a soma de 1 mais 100 e deu 101, 2 mais 99 deu 101, e 3 mais 98 deu 101. E assim vou por diante, professor, até chegar ao valor de 50 mais 51. E com essa ideia de que ele propôs, ele disse assim, ó, observa só, de 1 mais 100 é um parzinho, é um par de 1 e 100, 101. 2 mais 99, 101, um parzinho de números, 3 mais 98, mais um parzinho de números, então está 101 também. Mas quantos parzinhos de números nós vamos precisar? E o professor pensou, 50? É isso aí, professor, 50. E 50 vezes 101 é 5.050. Ou seja, representa a soma desses números de 1 a 100.
correto? E o professor pensou, correto sim, você está correto. Muito bem, Gauss, parabéns, você foi brilhante. Gauss, claro, o professor não ficando, né, o professor inquieto com aquela inteligência do Gauss, ele foi apresentado, né, para meio de pessoas, e Gauss gostava de matemática também, né? Então, todos esses fatos e fatores ajudaram ele a crescer e ser uma pessoa de sucesso no campo da matemática. Vocês vão ler um pouco mais da história dele, pode aprofundar no Google, observando os grandes avanços que ele, né, deu, né, e ajudou, vamos dizer assim, né, na ciência. E aí no material que eu vou enviar para vocês, vocês vão ver algumas histórias ou algumas curiosidades sobre ele. Observem que nós estamos falando sobre Gauss, e como eu disse, matemática tem história. Nós vamos agora passar para a próxima parte, a parte genérica. O que é a parte genérica? Como é que Gauss pode ter chegado a uma ideia dessas, que foi, na verdade, uma ideia prática, e como é que poderia ser feita essa ideia aplicada em outros números ou em outros contextos? Então, assim, sabendo que existe uma progressão aritmética com razão, toda ela sequência com razão, né? Ela pode ser uma razão positiva ou negativa, vamos dizer assim. Então, A1, A2, A3 e assim por diante, até chegar ao enésimo termo menos 2, posição, né? O enésimo termo menos 1, que é uma penúltima posição, e a última posição, que é o enésimo termo. Eu não sei quantos elementos tem nessa sequência. Mas então, vamos observar o seguinte, vamos supor que são n termos. Qualquer número, então, n termos. O que ele propôs? Vamos fazer o seguinte, nós vamos somar, e vai somar o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, e assim por diante, até o enésimo termo. E de uma forma crescente, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Depois ele propôs fazer a soma de uma outra forma. Vamos somar usando o enésimo termo. No exemplo, 100 mais 99 mais 98 e assim por diante até chegar a 3 mais 2 mais 1, ou seja, uma forma de somar os números de forma decrescente. Observando que, adicionando os dois membros, então o que ele quer dizer aqui? Ó? Membro a membro. Então, soma e esta soma, que eu estou circulando no momento. Essas duas somas, 2SN. Observem que está bem tranquilo. Agora observem, A1 mais o enésimo termo, o A2 mais o enésimo termo menos 1, o terceiro termo menos o enésimo termo menos 2, e assim por diante. Então, ele vai criando essas somas entre parênteses, e essas somas entre parênteses são iguais. Por exemplo, A1 mais AN, lembre-se do 1 mais 100, dá 101, e do 2 mais 99 dá 101. Então, todas essas somas são iguais. Bom, mas se elas são iguais, o que acontece? Então eu fico com a representação dos extremos, ou seja, do primeiro termo mais o enésimo termo. E divido por quem? Por 2, que está ali. Ó. Então nós acabamos tendo que a soma dos termos de uma progressão aritmética, ela é simplesmente a soma do primeiro termo com o último termo, o enésimo termo no caso, e claro que multiplicado pela quantidade de termos que nós estamos fazendo referência até o enésimo termo. E isso dividido por 2. É bem simples de fazer. Vamos para o próximo passo. Vamos ver isso em um exemplo. Vamos ver aqui, pronto. Eu estou tentando me achar também nessa parte aqui, porque eu estou aprendendo a usar esse aplicativo aqui. Ok, aqui, chegamos. Bem, como eu estava falando, vou só fazer um reforço. Aqui nessa parte aqui dessa página do livro, ele está fazendo da mesma forma, somando os SNs, no caso as duas somas, uma da forma crescente, a outra uma soma começando pelos números de forma decrescente, e observem que todos eles são iguais, aquilo que eu comentei anteriormente, alguns minutos atrás. E isso são n parcelas. É aí que está o detalhe, talvez esse é o detalhe que eu talvez não falei. Isto aqui são as n parcelas. Observando que
A1 mais AN, A1 mais AN, olha lá, lembre-se do 1 mais 100 e de 2 mais 99, 3 mais 98, todas elas resultam em 101. Então, por que eu preciso escrever essa notação se eu posso escrever A1 mais AN? E um detalhe importante é que ele escreveu todas elas já com aquela forma reduzida do termo geral. Observem só, aquela que nós já vimos em aulas anteriores, né? Então, olha só, esse AN menos 2R elimina com mais 2R de cima, então fica 1 mais AN. Tá? É uma outra forma de se fazer a demonstração, né, do raciocínio que Gauss teve. Bom, vamos ao exemplo, né? O exemplo que vocês acho que estão curiosos para saber. Você se lembra de uma aula que eu coloquei uma situação sobre palitos de fósforo e foram construídos, né, para construir uma determinada sequência de números. Por exemplo, começando com a primeira figura foram 4 palitos, com a segunda figura nós precisávamos de quantos palitos mesmo, né? Opa, 4 mais 3, então dava 2 quadradinhos, e por isso, então, na terceira figura já tínhamos que ter mais. Então, havia uma razão de uma sequência, de uma figura para outra, havia uma razão. Então, observem só. Na primeira figura, nós temos 4 palitos. Na segunda figura, nós mantemos os 4 palitos, porém, acrescentamos no quadrinho ao lado mais 3. Observe, eu preciso apenas de 3 palitos. Na terceira figura, eu mantenho os 4 no primeiro quadrinho. No segundo quadro, eu coloco mais 3 palitos. E no terceiro quadrado, eu coloco mais 3 palitos. Observem que a sequência é 4, 4 mais 3, 7, 4 mais 3 dá 10. Então, na sequência aqui embaixo, nós temos a sequência da progressão aritmética, 4, 7, 10, 13 e assim por diante. E seu 20º termo usem a fórmula do termo geral que nós vimos em aula. Lembrando para vocês, o 20º termo dessa sequência é igual ao primeiro termo mais 20 menos 1. 20 menos 1 é 19, vezes a razão. Observem que a razão aqui é 3. Aumenta de 3 em 3. Então, 4 mais 19 vezes 3 é igual a 61. Lembrando que primeiro a multiplicação deve ser feita e depois a soma. Pronto, 61. Agora eu coloco e completo na minha forma a soma dos 20 primeiros termos. Observando que o primeiro termo é 4, o 20º termo é 61, 4 mais 61, 65. Vezes 20 dividido por 2. Porém, 20 dividido por 2 é 10. E 10 vezes 65 é 650. É isso aí. Então, precisamos apenas de 650 palitos. Vamos pensar isso na verdade. Se eu colocasse para vocês essa proposta para que vocês utilizassem palitos de fósforo para construir uma proporção de 100 figuras obedecendo essa regra do exemplo que eu estou falando. Quantos palitos você precisaria para fazer essa construção? Você iria ao supermercado ou a qualquer lugar para comprar esses palitos e você me vê aí tantas caixas de fósforo. Você ia chutar esse valor? Tem que pensar. Então esse problema aí, ele é muito mais aplicável na realidade do que se imagina, né? Porque ele tem uma condição de provar para nós o quanto a gente pode prever o futuro com simplesmente com progressões aritméticas. E futuramente você vai ver isso com progressões geométricas. Até mais e vamos estudar. Sucesso nos estudos. Até mais.